do nosso calendário agrícola, né? Finalizando, já concluída a nossa safra de inverno, a implantação da safra de verão, né? O preparativo para isso, muita coisa já foi plantada. E aí, essa chuva que até agora o Instituto Nacional de Meteorologia oficialmente registrou aqui em Tupanciretã, foram 13,4 milímetros, né, na estação do IMET, que está ali junto ao escritório da Agropan. Mas teve chuvas aí que na nossa região que oscilaram até 20, 22 milímetros. Isso é importante, isso é bom, isso é ruim, como é que é? É o Renato Nicolodi, que é o coordenador do Departamento Técnico da Agropan, quem pode nos socorrer. E a gente solicitou ele, quero agradecer a gentileza, porque falamos com ele há poucos minutos, e ele concordou em já nos trazer algumas informações nesta manhã para você, audiência da Tupã, estar também acompanhando. Evidente que o produtor que está lá na sua propriedade está acompanhando a sua propriedade, mas para a gente ter uma noção de como está a nossa região, o Renato nos dá essa oportunidade. Renato Nicolodi, bom dia, como é que está? Tudo bem, Renato? Bom dia, Miguel. Bom dia, ouvintes. Tudo bem, felizmente. Tranquilo. Renato, nós, depois de um período com bastante sol e ar seco aí, né, nós tivemos uma chuva que começou ontem aí, ontem à noite, e agora pela manhã ampliou-se um pouco mais. Nesse período tivemos algumas pancadas esparsas, muito espalhadas aí pela nossa região, me parece que ali na região de Santa Tecla, aquela região mais para as missões ali, foi mais intensa a chuva nos últimos dias por lá. Mas o que você pode nos falar da importância disso nesse período com relação à conclusão da safra de inverno e implantação da safra de verão? Então, Miguel, em relação às chuvas aqui, eu estou dando uma olhada rápida aqui na chuva de ontem, que foi apontado, né, apontou hoje de manhã, bastante variável e não de muita intensidade, né? Aqui 7 milímetros no Abacatu, 0 no Batu, 0 no Bocaverá, Caneleira 2 milímetros, Pinheiro Grande 10, Inhacapetu 11, Jari 12, Lajeado dos Céus 3, Santa Tecla 3, São Bernardo 10, São Joaquim 12, São José 4, São Xavier 4 e Sede 2.2. Hoje, agora de madrugada, choveu um pouco em alguns locais, né? Como você falasse aí, eu acho que permanece chovendo, né? Nós estou vendo aqui no YR aqui uns 10 milímetros para hoje, né? Durante a manhã e tarde. Esperamos que dê uma emparelhada nisso, né? Porque algumas regiões aí já estavam um pouquinho secas para semeadura. Já tinha gente aí que tinha parado de fazer a semeadura, né? Aguardando uma nova chuva. As outras chuvas anteriores aí para o dia 24 também, elas não foram muito também, elas variaram aí de 0 no Espinheiro Grande a, deixa-me ver aqui, a maior 42 em São José e Batu. Mas de maneira geral assim está correndo bem, né? Um pouquinho abaixo do que a gente gostaria, mas está dando para desenvolver os trabalhos de semeadura da soja. Perfeito. Que hoje encontra-se em torno de 35%, alguns aí um pouquinho mais, 40% semeado. Uhum. Isto para esse período do ano é considerado normal por vocês, esse nível de plantio já? Ele está um pouquinho atrasado, né? Porque nós esperávamos iniciar um pouco antes as semeaduras e aí não deu condição, né? Mas nada assim que seja preocupante, porque estamos no período ótimo de semeadura. Para nós aí, se desse para colocar todas as lavouras aí entre dia 25 e 5 de outubro e 5 de novembro, seria ótimo, mas continua sendo ótimo do dia 20 ao dia 10, né? Perfeito. E a capacidade de semeadura do pessoal é muito grande. Então, a gente imagina aí que agora, no abrir do tempo, após essas chuvas que está dando aí, provavelmente a gente vai dar um pulo aí para uns 80% semeado, né? Perfeito. 80, 75, né? Porque tem alguma área de trigo e essa área de trigo aí vai ser colhida depois do dia 10, a maioria dela. Até aproveitando, a colheita do trigo aí está em torno aí de uns 40%, mais ou menos em média, né? Variando aí de 20 a 70% conforme a região mais a oeste aí um pouco mais adiantada. E aproveitando também com produtividades aí em torno de 51 sacos em média de toda a área da cooperativa. Esperado aí em torno de 55 sacos aí, mais ou menos assim um histórico né, de um ano pelo outro. Nós estamos falando aí de uns 7% abaixo aí do esperado. Uhum. E pH também variando aí, tem pH abaixo de 78, né, que o ideal é 78, tem alguma coisa acima, mas é um ano assim de pH mais ajustado, assim, mais próximo do necessário, faltando um pouco, né, de maneira geral. Perfeito. Mas no restante a qualidade boa. Uhum.
Bom, nós devemos ter essa chuva mais expressiva hoje, depois nos próximos dias algumas pancadas, e aí há uma tendência, os institutos falam aí de 7 até 10 dias de estabilidade. É aí que você acredita naquele pulo de irmos até quase 80% no plantio, se der essa previsão, né? Eu imagino isso aí também. Estou olhando aqui pro YR aqui. Eu acho que nesse período aí a gente deve fazer aí, pelo menos até uns 75%, eu acho que a gente alcança aí. Aí Uhum. vamos precisar de mais uma chuva aí para já vamos fazer torcida aí, encomendando para São Pedro aí na sequência para que nos ajude. Tá certo. Aliás, eu não peguei com os meteorologistas e eu sei que você já comentou aqui conosco que essas previsões de médio e longo prazo, elas não são tão confiáveis assim, mas sempre que a gente tem a curiosidade para saber o que eles estão indicando como tendências aí. Você recebeu alguma informação de tendências para esse verão? A gente vai fazendo uma média do que vai ouvindo, né, Miguel? E essa média vai dando aí um dezembro mais seco, né, do que o normal, né? Dezembro, talvez até um pouco início de janeiro. Uhum. Então, isso aí também não faz com que a gente se apresse tanto, né? Porque se a gente antecipar muito o plantio e aí pega muito dentro do período da flor, talvez até início de pegamento de vagem com período seco, isso acaba sendo um problema grande, né? Então, acho que a gente está bem, assim, em termos de época de semeadura, para essa previsão que está, em média, aparecendo que vai ser, né? Uhum. Uhum. Perfeito, muito bem. Então, nesse sentido, estamos ok. Bom, a gente vai torcer para que, mesmo que seja um pouco abaixo, né, que continuemos a ter esses intervalos assim com chuvas que permitam então o pessoal ir plantando e se desenvolvendo. E é claro que vamos continuar nos socorrendo de você, Renato, para nós trazermos essas informações na média como um todo. Essas informações que você passou não seriam só do município do Tupã, é da área de abrangência da Agropan. Exatamente, a área de abrangência da Agropan que vai até lá na beirada de Santiago, vai até o município de São Miguel, município de Jari, todo aqui quase lá no Jaguari, por Uhum, dentro ali, né? uhum. É mais ou menos aí, se a gente somar de soja, que é uma área que é área de verão, pega toda a área de lavoura e uns 320 mil hectares mais ou menos. Perfeito, muito bem. Tomara que dê tudo tranquilo aí. Renato, gostaria de destacar mais algum detalhe no departamento técnico, por favor, fique à vontade. Eu só vou aproveitar que eu fiz uma conta rápida aqui, por exemplo, a gente fala sempre em média de produção, né? E a Uhum, gente está aí 51 sacos de trigo, 4 sacos abaixo aí do esperado. Em termos de percentual, ele é um percentual pequeno, né? Uns 7% mais ou menos. Não causa muito impacto. Mas se a gente pega e multiplica isso pelo preço do trigo, aí, 4 sacos, R$ 83 a preço de hoje, uns 60 mil hectares mais ou menos, nós estamos aí com uns 20 milhões aí de faturamento na região de abrangência cooperativa abaixo, né? Então, essa importância que você sempre dá aí na rádio aí para buscar informações aí sobre o que está acontecendo no agro aí, ela tem motivo de ser, né? claro. Se nós pegarmos a aveia aí também, botar uns 5 sacos a menos aí numa área, uma área de 8 mil hectares aí, preço de 48 pila mais ou menos hoje na lavoura, aí estamos falando de 2 milhões, então realmente é bastante expressivo os números, né? Isso tudo são valores que ou eles vêm para o nosso comércio, né? Para a nossa região, ou ele não vem, né? Então, de fato, interfere bastante aí para nós que a força aí da região é o agro. Sem dúvida. Então, Aliás, só fica. você destacou dois produtos que, teoricamente, pelos economistas, é visto como menor, como pequeno, que seria o trigo, né, que seria em torno de 60 mil hectares, mais ou menos, né, na região. Isso. É, perto dos 320 mil do soja é muito pequeno, né? 8 mil da aveia. E só, né, só aí, o que deu de quebra dá 22 milhões de reais a menos circulando aqui na nossa região. Que é Então, pequeno, né? É uma quebra pequena, mas é é, um valor bastante expressivo se a gente pensar em termos de. sem dúvida. A gente tem a impressão, só 7% não vai influenciar muito. É bastante recursos que deixam de circular aqui em nosso meio, né? Sem dúvida. E aí não se fala então na safra de verão, aí é outros níveis, né? Outros patamares. É verdade. Bem destacado, Renato. Acho que esse aspecto é muito importante para as pessoas, às vezes, darem a devida dimensão da importância do agro aqui em nosso meio. A gente sempre bate nisso, mas dificilmente temos esses números que você nos trouxe aqui. E com isso fica mais transparente essa informação. Eu achei importante reforçar porque eu vejo que você valoriza bastante, né? Tem buscado informações aí, às vezes o pessoal que não está muito conectado pensa, mas
que eu quero saber disso? Não tem nada que ver, né? Mas é dinheiro que vira no nosso comércio aqui ou que não vira, né? É verdade. Mas seria essa a mensagem aí, Miguel. Um abraço Perfeito. aí, bom dia a todos, boa semana. Igualmente, Renato, obrigado, parabéns pelo trabalho e continuamos a contar com a sua colaboração por aqui. À disposição. Um abraço. Um abraço, tchau. 9h15, Renato Nicolodi, coordenador do Departamento Técnico da Agrupar, nos trazendo boas informações, né? Apesar de termos tido aí esses períodos aí sem chuvas, mas as chuvas têm sido no ponto adequado, no ponto mínimo, né? E tem feito com que possa ser feita implantada a safra de verão. Segundo ele, aí a soja está com plantio um pouco atrasado, mas está em torno de 35% na média geral. Isso em virtude da chuva, que está um pouquinho abaixo da média, mas dentro dos prazos ainda legais. Eles que o ideal seria até o dia 5 de novembro estarmos com toda a soja implantada. Mas até o dia 10 de dezembro ainda é um período aceitável, né? E imagina-se que com essa chuva de hoje, de amanhã, dos próximos dias, depois na sequência seja implantada o total da safra de verão. E o trigo, né, praticamente todo colhido, ainda não. 40% colhido, tem bastante trigo para colher ainda. Isso na média geral, ele falou que alguns pontos têm mais de 70%, outros têm menos de 20%. Uma média geral seria em torno de 40% no trigo já colhido, com uma razoável produtividade, um pouquinho abaixo da média, em torno de 51 sacos, a média seria 55, e o pH próximo do 78 ou no 78, que seria considerado um pH bom para comercialização. Bom, e esses números interessantes, né? Só se confirmar essa queda de 4 sacas por hectare na média, nós deixamos de ter circulando na nossa região cerca de 20 milhões de reais a menos, só nessa quebra. Na aveia, que seriam 8 mil hectares, é bem menos, né? Com a pequena quebra que a aveia também vai ter, que também é semelhante ao trigo, menos 2 milhões de reais circulam aqui em nosso meio. Então, somando o trigo e a aveia, a diferença do que seria a média e do que vamos colher esse ano dá 22 milhões de reais a menos circulando aqui em nosso meio. É bastante dinheiro.